Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar e aprender sobre o Flexbox, que é um conjunto de propriedades no CSS que tem por objetivo organizar itens dentro de um elemento pai. Esse elemento pai é chamado normalmente de container. No último exemplo que estudamos, vimos sobre o display grid, que é utilizado para organizar a disposição dos elementos dentro de um layout no HTML, e o Flexbox é um recurso que é utilizado para distribuir os elementos, os itens, dentro de um elemento container que está presente, por exemplo, em um display grid. Para utilizar esse recurso, é necessário pelo menos ter em nosso HTML um elemento chamado container, que poderia ser uma div, como no código abaixo. Eu tenho uma div class container, que é o nosso container, e dentro dessa div nós temos os nossos itens. Então, div class item, item 1, item 2, item 3, que seriam os itens que estariam distribuídos nesse container. Como usar o Flexbox? Primeiramente, para utilizar, assim como no grid, nós usamos a propriedade display do CSS, nesse caso, display flex. Adicionando apenas a propriedade display flex, nós já temos aqui o Flexbox. O que é que ele vai fazer? Ele vai transformar esse container em um elemento flexível, permitindo que possamos controlar o posicionamento dos itens que estão dentro desse container. E esse posicionamento, ele começa a partir da especificação da direção desses elementos, se ele vai ter uma direção em linha ou se ele vai estar organizado em coluna. E aí a gente tem a diferença aqui do grid. Enquanto no grid nós podemos dispor os elementos em linhas e colunas para criar todo o layout, no Flexbox nós organizamos esses elementos em um eixo principal, que vai ser a linha ou a coluna. Então, a propriedade FlexDirect vai nos permitir ter valores como, por exemplo, row, organizados em linhas, row reverse, em linha contrária, column e column reverse, propriedades importantíssimas. Os alinhamentos dos itens que estão dentro desse container, ele pode ser feito em relação ao eixo principal, utilizando a propriedade justify content, onde nós temos valores flex start, center, flex end, space between. Nós podemos também controlar o alinhamento no eixo perpendicular, utilizando a propriedade align items. E nós temos também o alinhamento das linhas dentro de um container flexível. Nós usamos aí a propriedade align content. Esses valores flex start, center, vamos ver em prática daqui a pouquinho, quando estudarmos um exemplo. A distribuição e espaçamento, nós podemos utilizar a propriedade gap, que também existe lá no display grid, e o gap ele define o espaçamento entre os itens dentro desse container flexível. Então eu tenho um container que está com a propriedade display flex, e entre os itens nós temos um espaçamento aqui, um gap de 20 pixels. E agora, considerando os itens que estão dentro de um container. Tá? Existem algumas propriedades que permitem definir como esses elementos ocupam esse espaço dentro do container. Na propriedade FlexGrow, ela expande o item. Então, se a tela for aumentada, for expandida, se houver espaço disponível, eu posso, através da propriedade FlexGrow, indicar como que ocorre essa expansão. O FlexShrink já é o inverso. Nós podemos controlar e definir qual vai ser esse espaço à medida que o container é diminuído. E o FlexBasis, que define o tamanho inicial desse item. São propriedades dos itens. Nós temos as propriedades gerais do container e temos também essas propriedades individuais dos itens. Aqui um exemplo de código. Eu tenho um container com display flex. E observe que o item 1, nós utilizamos três propriedades: flex grow, shrink e basis. No grow, nós estamos expandindo para ele ocupar o espaço disponível. Observe que no item 2 a expansão acontece com o dobro do item 1. Flex shrink, indicando que eu posso reduzir, tá, aquele elemento. E o flex base, que é o tamanho inicial. No item 1 tem 200 pixels, no item 2 de 250 pixels. Outra propriedade importante que nós podemos utilizar para os itens é especificar a ordem que aquele elemento vai aparecer, por onde ele vai começar. Valores, maiores valores, significa dizer que mais tarde aquele elemento vai aparecer, e valores menores significa dizer que mais cedo aqueles elementos eles têm prioridade no aparecimento. A propriedade order pode modificar esse comportamento. Observe que nesse caso, o item 2 ele vai aparecer primeiro, seguidamente do item 1, depois do item 3. Observe a propriedade order especificada
para cada um deles. Agora vamos passar. Agora, agora vamos passar para um exemplo prático. Então eu vou agora criar um projeto no VS Code. Vamos acessar os documentos. E aqui eu vou criar um novo projeto. Vou criar primeiramente uma pasta, a qual eu vou chamar de Flex. Então, um diretório vazio, e eu vou abrir esse diretório no VS Code, que é o nosso software para edição de código. Então, nós não temos nenhum arquivo no Flex. Vou começar a construção pelo HTML e posteriormente com o CSS. Então, novo file, vamos criar um index.html, marcação inicial do código HTML e vamos codificar. Vamos criar inicialmente um container. Tá? Então, eu vou criar aqui uma div, a qual eu vou chamar de... Opa! Vamos criar uma div aqui no nosso body, div, a qual eu vou chamar essa div, vou dar uma classe, vou dizer que essa classe vai se chamar container. Então, div class container. E dentro dessa div class nós vamos criar 6 divs. Então vamos vir aqui, item. Nós podemos criar as classes, né? Utilizando as divs utilizando a propriedade .item. Eu quero 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Todos eles com a mesma classe, com a classe item. E observe que eles estão dentro do container. E vamos partir agora para o CSS. Então, vamos lá para o CSS. Vamos abrir aqui a marcação style, /style, para começar a definir as regras de formatação para esse display flex. Primeiramente, eu vou zerar as margens dos elementos. Então, vamos colocar aqui o Coringa, asterisco. Vou zerar aqui as margens. Margem 0px. E o padding também 0px. Vamos alterar a propriedade box size, que é uma propriedade padrão do modelo de caixa do HTML, e ela é usada para calcular as larguras e a altura dos elementos. E vamos utilizar um valor aqui chamado border box. O border box vai permitir que as propriedades de largura e altura dos elementos, na hora de calcular esses valores, elas possam incluir também o padding e a border. Só não vai incluir aqui o margem para efeito dos cálculos. Então zeramos as margens, zeramos os pads e o box size, border box, considerando as bordas e o pad nas medidas de largura e altura. Posteriormente vou criar aqui a nossa classe container. Vamos adicionar primeiramente uma cor de fundo nesse container. Vamos adicionar uma cor. Então, uma cor qualquer aqui, um tom de rosa. Vamos configurar que esse container vai ter de altura 100 VH, 100% da altura dessa área de visualização. A largura, eu quero também que ocupe 100% da largura disponível em tela. Aqui nós podemos colocar um padding dentro do elemento de 10 pixels para que nada fique colado na sua borda. Um pad de 10 pixels. E agora, gente, vamos acrescentar a propriedade display. Display, que possui valores como block, table, grid. E agora vamos usar flex para que os itens sejam flexíveis. A primeira propriedade que vamos alterar vai ser o flex direction, que define a direção principal desses elementos. Eu quero que esses elementos sejam disponibilizados em linha. Então, vou colocar display flex e flex direction row. Vamos visualizar no navegador esse resultado até o momento? Opa. Vamos configurar também as propriedades do item. Nós não temos aqui, ela está lá, mas vamos configurar uma cor para que possamos visualizar as nossas caixinhas. Então vamos vir para cá, vamos configurar aqui os nossos itens, tá bom? Vamos colocar aqui uma cor de fundo nesses itens, vamos dar um tom de azul. De fundo.
Vamos também especificar uma margem entre os elementos. Vamos colocar uma margem pequenininha aqui de 10 pixels, para que haja essa margem de 10 pixels entre os elementos. Um color, podemos especificar aqui a cor do texto, tá? Caso exista algum conteúdo texto, nós podemos colocar um tom de branco. E vamos colocar uma largura, gente. Vamos definir aqui uma largura de 100 pixels para essas caixinhas, para esses itens que compõem o container. Vou especificar uma largura e uma altura também. Então vamos botar aqui uma altura de 100 pixels para que possamos ter caixinhas quadradas, para que possamos observar cada um desses itens. 100 pixels. E vou colocar também um border radius de 5px para que seja definida uma borda com cantos arredondados nesses itens. Então nós temos a estrutura no HTML, uma classe container. Para utilizar o DisplayFlex, precisamos ter pelo menos uma classe container, e aqui os seus filhos, tá? Os elementos que fazem parte, os itens que fazem parte desse container. Na propriedade container, nós especificamos cor, altura, largura e um pad, e utilizamos as duas propriedades. A primeira propriedade, que é o DisplayFlex, onde ele vai organizar a disposição dos elementos, né, em flex, elementos flexíveis, e a direção que eu estou usando, a direção principal, row. Os elementos vão ser organizados aqui em uma linha. Agora vamos visualizar no navegador o resultado. Então nós temos, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, ocupando todos eles o mesmo espaço, e eles estão organizados, a ordem principal deles, em linha. Se eu troco essa propriedade de row para column, vocês vão observar que eles vão estar organizados dessa forma, em coluna. Agora vamos fazer uma pequena alteração aqui no HTML. Vamos especificar aqui que o item primeiro vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos escolher aqui o Flex Direction, Row, Reverse. Vamos ver como é que o resultado vai aparecer para a gente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele posiciona os elementos em ordem reversa. Se eu coloco o row simples, nós temos na ordem normal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se utilizarmos column, reverse, agora estão em coluna de forma reversa. Vamos considerar aqui row em linha. Uma outra propriedade que eu vou usar para esse container, pessoal, vai ser a propriedade justify content. Justify content, como eu já falei anteriormente, é o alinhamento dos itens no eixo principal, que é na linha. Nesse eixo principal da linha, eu quero que meus elementos fiquem centralizados. Vamos ver o resultado? Agora eu tenho minhas caixinhas centralizados aqui na tela. Considerando a linha, meus elementos estão centralizados nessa linha. E eu posso ainda organizar o alinhamento desses itens considerando o eixo transversal aqui, que seria o eixo na vertical. Na vertical, eu posso vir com uma propriedade chamada align itens e vou dizer também que ele é ao centro. Olha só agora, nós temos os elementos no centro da tela. Nós temos o elemento no centro da tela. Essas são propriedades gerais para o container. Podemos ainda adicionar aqui um gap no espaçamento dos elementos. Vamos adicionar aqui 30 pixels para conferirmos o resultado. Tá? Espaçamento de 30 pixels. Se aumentar o dobro, tá? Eu tenho esse espaçamento maior entre os elementos. Eu quero um espaçamento menor. Vou tentar aqui 10 pixels. Os elementos estão mais juntos. Lembrando que nós colocamos uma propriedade de imagem também entre eles. E para os itens? Para os itens, nós temos, por exemplo, a propriedade FlexGrow. Então, vamos criar aqui uma outra classe, vou chamar de item 1, por exemplo, para mudar o comportamento do item 1. Eu quero, por exemplo, que o item 1 ele tem aqui uma dimensão, tá, de 200 pixels, tá? Inicial dele.
A base dele, do item 1, é 200 pixels, gente, ó. E vamos também especificar qual elemento que usa o item 1. Então, nessa classe aqui, para o elemento 1, além de usar a classe item, vamos usar também a classe item 1. Item 1. Eu posso chamar duas classes na mesma propriedade, item e item 1. Vamos ver o resultado. Observe que ele agora tem o dobro desse tamanho dos elementos, porque a base dele é 200. Os elementos estão flexíveis, ó, vamos redimensionar essa janela do navegador. É só os elementos flexíveis. Nós podemos também utilizar a propriedade flex shrink. Vou zerar essa propriedade. Vamos ver o que vai acontecer do item 1. Vamos redimensionar o elemento. Observe que eu estou diminuindo e a propriedade flex shrink que eu deixei para o item 1, deixei como 0. Então não estou permitindo diminuir ele. Ele está travado. Ó. Diminui os demais e ele mantém, tá, a sua mesma dimensão original de 200 pixels. Vamos retirar o flex shrink. Nós temos também o flex grow, onde eu vou permitir que ele expanda. Vamos ver, olha só. Há espaço disponível, o que é que aconteceu? Esse elemento ele se expandiu dentro do espaço disponível na tela. Esse seria o display flex, que é um recurso, como eu já disse, utilizado para dispor os elementos dentro de um container. Eu quero voltar aqui para a apresentação para poder agora expor quando que usamos o Flexbox ou Grid Layout. Usamos o Grid, CSS Grid, Display Grid, quando precisamos fazer um layout, construir um layout complexo, um layout de 2 colunas, onde nós vamos ter linhas, vamos ter colunas, onde vamos construir o esqueleto do layout da nossa página. Por exemplo, um layout de um blog, nós vamos ter aqui cabeçalho, barra lateral, conteúdo, rodapé, menu de navegação, região principal. Então, utilizamos o Display Grid para construir esse esqueleto da página. E o Flexbox eu vou utilizar quando eu preciso alinhar ou distribuir itens em uma única linha ou em uma única coluna. Vamos supor que eu tenho aqui uma área de navegação. Como é que eu vou distribuir os itens de navegação, os itens desse menu? Eu posso utilizar o Display Flex para isso. E é comum, gente, os dois trabalharem em conjunto, tá? Então nós podemos usar o grid para a estrutura principal do layout da página e o Flexbox, que seria utilizado dentro dos componentes desse grid. Então, se eu uso o grid, por exemplo, para definir o meu layout, que vai ter um header, um main, uma barra lateral, um footer, e dentro desse header eu quero dispor esses elementos, por exemplo, tá? Eu quero alinhar a logo, os itens de navegação, eu posso usar o Flexbox dentro do header, que é um container, para poder organizar a disposição desses elementos. E isso é muito comum, trabalhar de forma híbrida. O layout para construir toda a estrutura principal da página e o flex para organizar a disposição dos elementos dentro de um componente de grid. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.